apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz, ovelhas, podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus por cada ovelha que está aqui nessa noite. A você no Facebook, graça e paz. Anjos estejam ao seu favor. Glória a Deus pela sua vida. Acesse você pela internet, acesse o nosso site graçaeapostolado.com. E através do nosso site você pode crescer em graça. São muitos estudos que temos lá, muitas mensagens da graça de Deus. E essa ministração que eu vou fazer agora nesse momento, nós temos também uma Bíblia online, gratuita, através do nosso site também, bibliamga.com. Acesse Bíblia MGA e acompanhe comigo esta ministração. Você aqui na igreja, pegue na sua Bíblia. Vamos fazer uma oração antes da ministração. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor é o dono do ouro e da prata, de fato e de verdade é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e ao Senhor cabe toda honra e glória. Por isso em teu nome eu te peço, pois o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço. Eu te peço para que o Senhor manifeste a sua glória, revelando esta palavra aos teus filhos que ainda não foram alcançados pela tua graça. Nesta cidade, neste estado, em outras cidades, em outro estado, em outro país, em outras nações, pela internet, em rede mundial, alcance tuas ovelhas, teus filhos, revelando a tua palavra. Que a tua palavra, nesse momento, não volte para o Senhor vazia, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Comigo assim ao Senhor. Palmas. Meu assunto hoje, até aonde vai a graça de Deus? Até onde vai a graça de Deus? É uma pergunta que eu vou te responder na Bíblia com textos apostólicos. Por que esta ministração? Por que esse tema? Nós que já conhecemos a graça, ou seja, o amor de Deus em Cristo, sabemos que é tremendo e grande e infinito. Mas por vezes, as pessoas não conseguem entender ou aceitar tamanho o amor de Deus, tamanha graça. O ser humano carnal, ele tem na sua índole achar quem merece a graça e quem não merece a graça. Não é verdade? O ser humano, ele tem isso dentro dele. O julgar. Ele não merece a graça. Mas ela merece a graça. Eu tenho uma tia que a graça diz que fomos batizados em Cristo, né? E que batismo é um só. Fomos batizados em Cristo, Romanos 6:3, e batismo é um só, Efésios 4:5. Já fomos batizados. E ela não aceita nunca. Não, onde se viu? Não, ela não aceita, não concorda. Aí um dia eu falei assim, mas e os seus filhos? Que ela tem 2 filhos. E os seus filhos? Os meus filhos é salvo pela graça de Deus. Sabe? Ué, mas, tia, se os seus filhos são salvos pela graça de Deus, os outros filhos de outras mulheres também são salvos pela graça de Deus. Porque a graça é uma só para todos. Até onde vai a graça de Deus? Não é até onde você entende, hein? Porque às vezes
a pessoa... Eu vou mexer nesse assunto hoje. O ministério da reconciliação. Tem gente que não aceita isso aí. Mas como que você não vai aceitar algo que Deus já fez? Porventura você vai se levantar contra Deus? Você vai lutar contra Deus? Você vai contra o que Deus disse e determinou? Quem vai fazer isso? Eu não tenho coragem para isso, de ir contra o que Deus diz. Por isso que eu pergunto, se tiver escrito, eu creio. Diga, até onde vai a graça de Deus? Eu falei da minha tia, né? O vô da pastora Sueli, ele não aceita por nada que um ladrão seja salvo. Não, ladrão tem que ir para a cadeia. Não, tudo bem, tem que ir para a cadeia, isso é a lei da terra. Roubou, matou, tem que ir para a cadeia, isso é justo. Ele só não aceita que seja salvo, que seja perdoado. Ladrão não pode nunca ter perdão. Não tem como Deus perdoar um ladrão, não pode. Ele roubou, ele assaltou. Deus não pode perdoar um ladrão. Deus não pode salvar. O que é que Deus não pode? Deus não pode mentir. Amém? Deus não pode mentir. Até onde vai a graça de Deus? Não é até onde você entende, hein? Tá claro? Não é até onde você aceita. Porque o ser humano é limitado no seu entendimento. Então ele aceita até aqui, então a graça é só até aqui? Não. Artistas, todo mundo vai morrer. Artista, quem não é artista, cantor, quem não é cantor, famoso, quem não é famoso, rico, pobre, todo mundo vai morrer. Se Jesus não voltar, ele vai ter que passar pela morte. Tem pessoa que não aceita. Uma mulher uma vez falou assim para mim, na internet, mas ele é salvo? Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Paulo Goulart. O esposo da Anissete Bruno, não é isso? Morreu. Não, mas como que ele pode? Abençoado, ele foi criado por Deus. Ele foi feito por Deus. Efésios 2:8, ele é salvo pela graça de Deus. Não, mas ele era o quê? Palmeirense, corintiano, São Paulino, santista, flamenguista? O que ele era na carne não interessa. O espírito dele foi feito por Deus para a glória de Deus. Alguém aqui já entende isso? Quer mais um? Hebe Camargo. Não, pastor, você vai me dizer que a Hebe salva. A Hebe era católica, tinha imagem, gostava... Não mexa em doutrina. Eu não estou falando de doutrina. Quem é que está entendendo já o que estou falando? Eu não estou falando aqui de doutrina. Eu não vim falar de doutrina. Eu vim falar até onde vai a graça de Deus. Quem está entendendo? E todos vocês aqui em graça têm que ter esse entendimento perfeito como eu tenho. Amém? Para que você saiba julgar as coisas corretamente. Senão, você vai ser um religioso hipócrita e em graça e dizer assim, não, fulano não pode ser salvo, ele não era do nosso grupinho. Isso aí é mentalidade do sistema, não é assim? O evangélico pensa assim, né? Não aceitou Jesus, não se batizou, não, mas ele não é nem evangélico, mas ele não era crente, não tem essas nomenclaturas. O assunto aqui não é se é crente, se não é crente, se é evangélico, se não é, o assunto não é esse, o assunto é até onde vai a graça de Deus. Ou você está achando que Deus morreu pelos crentes? Que Jesus morreu pelos crentes? Jesus morreu pelas ovelhas. Vírgula. Nem toda ovelha é cristã. Tem ovelha budista, tem ovelha espírita, tem ovelha católica, tem ovelha palmeirense, corintiano, São Paulo. Tem vários tipos de ovelha. Jesus morreu pelas ovelhas. Logo, as ovelhas são salvas pela graça de Deus. Quem entende isso já, hein? Você tem que separar as coisas. Você tem que separar. Alô?
se você não separar, eu nem li nenhum versículo ainda. Se você não separar, então você não está entendendo a graça. Não é? Não, mas ele vai ser salvo. Ele era, o que é que ele era? Não, mas ele fumou maconha. Abençoado, se você não separar a carne do espírito, então você não entendeu nada da graça. É ou não é verdade? Não, mas nem batizado ela foi. Ela não foi batizada. Ela não foi batizada. Ah, você está falando na carne? Se você não separar a carne do espírito, então você não vai entender a graça perfeitamente, 100% como ela é. A graça de Deus em Cristo. Diga essa frase. Eu preciso entender e compreender perfeitamente a graça de Deus em Cristo. Ou seja, o favor que Deus fez em Cristo Jesus para nós. Um favor que ele não tinha obrigação de fazer isso. Alguém entende? Deus não tinha obrigação. Ele nos fez um favor de nos salvar. Como? Em Cristo. Um favor. Alguém consegue entender o que eu estou falando aqui? Ele não tinha obrigação nenhuma de nos salvar. Porque Jesus veio para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Somos salvos pela graça. Mas você acha que só nós que somos salvos pela graça? O mundo é grande, hein? O mundo é grande, o planeta é grande, e nesse planeta tem N, que na matemática é um número indefinido. Nesse planeta tem N pessoas de várias tribos, povos, nações, línguas, costumes, tradições. Na Escócia, o homem, ovelha, salvo pela graça, usa saia. Se fosse uma igreja pentecostal, como é que ia fazer com esse homem então? Não, onde se viu na minha igreja, homem não pode usar saia. Mas na Escócia, todo homem usa saia, normal. E aí? Como é que faz então? Até onde vai a graça de Deus? Vocês têm que entender que a graça passa por cima de tudo isso aí. A graça passa por cima de homem se está usando saia ou calça, abençoado. A graça passa por cima se a mulher tem cabelo comprido ou se a mulher tem cabelo curtinho. Você que é pentecostal, dessas igrejas que, mulher não pode cortar o cabelo. A graça de Deus, ela passa por cima disso aí. Você imagina uma mulher que tem problema no cabelo, que o cabelo não cresce. O que você faz? O pastor pentecostal, o que você faz com uma mulher que tem problema no couro cabeludo? Que o cabelo dela não cresce. Então ela não pode ser dessa igreja. Como é que faz com essa mulher? Se mulher, naquela igreja, não, mulher não pode cortar o cabelo, tem que ser cabelo comprido. Mas ela tem um problema e o médico fala, de tempo em tempo tem que raspar porque tem um problema no couro cabeludo. Como é que faz com essa mulher então? Eu vou te falar o que faz. A graça quebra regras humanas. A graça passa por cima de tradições humanas, porque a graça é o amor puro de Deus por nós. O amor aonde o homem não colocou o dedo ainda. A verdade é o seguinte, a graça de Deus foi dada aos homens. Alguns homens criaram um grupinho, pegaram a graça de Deus e colocaram o quê? Água. Colocaram o dedo, colocaram a mão. O quê? Deixa eu ver. Não, mas a graça é assim? A graça... o vô da pastora disse que ele não aceita o ladrão nunca ser salvo. Mas aqui em Lucas 23, na Bíblia diz, Jesus disse para o ladrão, hoje estarás comigo no paraíso. Espera aí, o vô da pastora não aceita que um ladrão seja salvo. Mas Jesus disse para um ladrão, sem se batizar, sem tomar santa ceia, sem fazer jejum, sem ser evangélico, sem ser nada. Jesus diz, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não quero nem saber da tradição. Receba a minha graça como ela é. Hoje mesmo você está comigo no paraíso. Cadê as palmas a ele? Essa é a graça de Deus.
Agora deixa eu ver se não tem ninguém me interpretando mal, né? Eu estou aqui apoiando o ladrão? Eu estou dizendo que todo mundo tem que ser ladrão? Eu estou dizendo que Deus concorda e apoia o ladrão? Claro que não. Estou falando do ladrão arrependido. O ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É um ladrão que se arrependeu do que ele fez. Jesus disse: opa, eu estou vendo que você é ovelha. E eu vim morrer pelas ovelhas. Até aonde vai a graça de Deus? Cuidado, hein? Para você não ver seus parentes morrer, vizinhos e amigos, e você não fala com a boca, porque se falar é pior. Você não fala com a boca, mas vai lá e olha assim e fala: inferno na certa. Quem é você para falar isso aí? Quem recebe o que eu estou falando aqui? Não envergonhe seu pastor e apóstolo Marcos Gomes. Posso ouvir um amém? Cresça em graça. Aliás, são 17 anos em graça, hein? Ah, mas tem coisa que eu não entendi ainda. Entra no nosso site, Graça e Apostolado, está tudo lá. Está tudo lá. Afora você tem um apóstolo ao vivo. Aqui, ó, de carne e osso. Não envergonhe seu apóstolo, hein? Num comentário. Um comentário com um amigo, com um vizinho, com um parente. Esse vai queimar nos quintos dos infernos. A Hebe Camargo? Hebe Camargo, que é isso? A Hebe Camargo foi salva, então. Espera um pouquinho. Você ainda não conhece uma ovelha? Não me faça escandalizar. Não me faça escandalizar. Você ainda não tem discernimento para saber quem é ovelha e quem não é? Não mexe com doutrina! Estou falando se você não sabe conhecer quem é ovelha e quem não é ovelha. Não mexe com doutrina. Estou falando de quem é ovelha e quem não é ovelha. Você já sabe conhecer quem é ovelha, né, abençoado? Hebe Camargo é facinho julgar, né? Hebe Camargo é fácil. Eu estou falando de um ladrão que estava pendurado na cruz. Se ele foi condenado a morrer na cruz, então ele não era um ladrão de galinha. O ladrão de galinha, você dá uns tapas nele e põe ele para correr. Ele foi julgado a morrer pendurado na cruz. Então, no mínimo, era um ladrão perigoso, de alta periculosidade. Um ladrão perigoso, fugiu. Era um ladrão perigosíssimo. Foi condenado a morrer na cruz. E Jesus disse: você vai estar comigo hoje, lá no paraíso. Imagine que alguém lá embaixo pensou, mas como? Ele já matou, ele já assaltou, ele já roubou, ele fez isso, ele fez aquilo, e não sei o quê. E Jesus falou: olha, não esquenta com o que estão falando não, porque eles ainda não entendem a minha graça. Tem gente assim, tem gente dentro das igrejas que crê em Jesus, que crê em Deus, está com a Bíblia na mão e ainda não entendeu a graça de Deus. Acha que a graça é somente para aqueles que vão atrás. Eu vou dar uma dica do que é a graça de Deus. Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Está claro? Uma dica do que é a graça de Deus. Nós somos sãos aos olhos de Deus. Somos sãos. Você está dentro de uma igreja, você conhece a Bíblia. Traduzindo, ele não veio para nós. Lá fora tem prostitutas, assassinos, bandidos, estrupadores, matadores de aluguel e por aí vai. Jesus disse: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, ou seja, aqueles que... Jesus falou: os sãos não precisam de médico. Se você me der um sinal agora, eu vou começar a minha mensagem. Se você me der um sinal. Os sãos não precisam de médico. Os sãos
não precisam de médico. Quem aqui entende que tem muita gente na terra que precisa de Deus muito mais do que nós? Tem ou não tem? Você está bem, irmã? Você está bem, irmão? Conhece a graça? Recebe o apostolado? E aquele que está lá fora sendo enganado? Com falsas doutrinas? Nasceu numa falsa religião? Está crendo num falso Deus? Criado sem pai e sem mãe? Foi crescendo, ouvindo que tem que matar, que tem que roubar. E aí, mano, e agora virou um marginal, um bandido. Um assaltante, com 13, 14, 15 anos assaltante. Já matou pessoas. O juiz disse que ele ia ficar preso 45 anos. São essas pessoas que precisam da graça de Deus. E eu só quero saber até onde você entende que vai essa graça. Até onde vai a graça de Deus? Romanos capítulo 5. Até onde vai essa graça, pastor? Porque diz que não tem que batizar porque é salvo pela graça. Diz que não precisa fazer jejum porque é salvo pela graça. E tudo isso é doutrina bíblica. Mas vamos deixar um pouquinho de lado a doutrina. Eu vim falar e te explicar até onde vai a graça de Deus. Romanos 5:20. Eu vim falar e te explicar e te fazer entender pelo Espírito Santo. Você vai ter que sair daqui entendendo. Até onde vai a graça de Deus? Eu vou dar uma dica. Ela é ilimitada. A nossa mente é limitada para entender. Mas a graça de Deus é ilimitada. Não, eu me recuso a crer. Eu sou uma pessoa inteligente, eu me julgo uma pessoa inteligente. Eu me recuso a crer que Jesus saiu da sua glória e veio morrer pelos sãos. Se você entender isso, você vai entender então por que Jesus andava com prostitutas, com pecadores. Pois foi para esses que na verdade ele veio. É para esses que na verdade é a graça de Deus. E é para com esses que nós temos que falar. Nós temos que chegar até eles, de um modo ou de outro. Amá-los, respeitá-los, dar amor para eles. Eu vim te falar até onde vai. Você não pode condenar, hein? Você não pode condenar. O que faltava é você condenar. A pessoa nasce num lar sem pai e sem mãe, vira um bandido, um assassino, um traficante, você ainda vai condenar? Não tem estrutura familiar, não tem, a mãe está nas drogas, a mãe fuma crack o dia inteiro, o pai está preso, você vai condenar ainda? Então Jesus tem que vir de novo para eles. Se alguém aqui for condenar essas pessoas, se alguém aqui for condenar quem está vivendo debaixo de doutrina errada. Porque muitos não têm culpa, muitos nasceram lá. Estão tocando atabaque, estão invocando entidades. Não conhece a Bíblia. Não consegue condenar a pessoa. Seu filho nasceu em graça. Minhas filhas cresceram em graça. Mas e aqueles que cresceram em doutrina errada? Pensando que estão certos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Irmãos, eu oro de todo o meu coração para que vocês entendam o que Deus me fez entender. Romanos 5:20. Aqui tem uma dica de até onde vai a graça de Deus. Romanos 5:20. Veio, porém, a lei para que a ofensa quer dizer pecado. Veio, porém, a lei, Romanos 5:20, para que o pecado abundasse. Ou seja, em Romanos 4, Paulo diz que mesmo quando não havia lei, mas o pecado já havia. No tempo de Abraão não tinha lei, é antes da lei. Mas o pecado já estava no mundo. Então veio a lei, por meio de Moisés. Para quê?
para multiplicar o pecado. Por quê? Porque você fala para uma pessoa, não faz, hein? Não mexe. Não olha. É igual você falar para uma criança, não come esse pudim. O que a criança mais gosta é de bala, caramelizada, cheia de açúcar, e pudim, e pirulito. Criança adora. Você está mostrando e fala não. Quando você virar as costas, qualquer criança normal vai fazer o quê? Vai mexer. Você falou não? Lei, isso é lei. Então Romanos 5:20, veio porém a lei para que o pecado abundasse. Mas, Paulo diz, se vocês não sabem onde o pecado abundou, e abundou mesmo, hein? Porque no tempo de Abraão não tinha lei, mas o pecado já estava no mundo. Quando veio a lei, o pecado multiplicou 1000 vezes mais, 1 milhão de vezes mais sobre a terra. E agora, o que vamos fazer com esses pecadores? Uma conversa no céu. Imagina uma conversa no céu. Deus chamou seus anjos, e agora? O pecado se multiplicou. O que nós vamos fazer? Que até então, o Caim matou Abel. Mas foi Caim, matou Abel. Um aqui. Vi falar de um lá. Mas agora veio a lei, o pecado multiplicou sobre a terra, e agora? Vamos acabar com tudo? Deus falou, peraí, eu tenho uma ideia. Quantos pecados existem aí? Tinha que pagar uma conta. Em Colossenses 2, Paulo chama isso de dívida. Tinha que pagar uma conta. Deus falou, quantos pecados tem? Senhor, 1 trilhão, vou falar um número qualquer, 1 trilhão de pecados. Você não sabe nem o que é isso, né? Mas Romanos 5:20, aonde tinha 1 trilhão de pecados, houve 100 trilhões de graça sobre todos os homens que pecaram, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, a graça foi infinitamente maior que os pecados dos homens, senão não poderiam ser salvos. Você está me entendendo o que eu estou falando? Alô? Por causa do pecado, o homem não tinha como ser salvo. Por nada que ele fizesse. Vamos fazer uma lei. Não matarás. Matar a doidada. Não furtarás. O que mais tinha era ladrão. Não adulterarás. Quantas mulheres Davi tinha? Isso porque a lei dizia não adulterarás. E por aí vai. O pecado se multiplicou. O homem não tinha como se salvar nunca. Sozinho nunca. Deus teve uma ideia. Predestinada ideia. Vou me revestir em carne. Vou me tornar como um deles. Vou descer lá. E vou morrer como eles. Na cruz. A pior morte humana. Aí um anjo falou, mas Senhor, para quê? Quando eu estiver na cruz, atrairei, como um imã, atrairei todos os pecados da humanidade em mim. Eu estou te fazendo entender por que Jesus chegou a chorar gotas de sangue. Jesus chorou gotas de sangue. Quando o Espírito Santo foi retirando de Jesus, ele caiu na real, ficou só na carne como eu e você. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não sabia que ser humano era assim. Claro que sabia, né? Ele é Deus. Tem que passar por isso. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que em português significa, Deus meu, por que me desamparaste? Deus tinha se retirado, saiu de Jesus. Ficou só a carne. Só a carne. Isaías disse, Isaías 53, que Jesus não tinha parecer nem formosura, de tanto que ele apanhou, que ele foi esmurrado, esbofeteado.
Aquele Jesus que a Igreja Católica faz, aquele bonequinho, aquilo é uma sátira, aquilo é brincadeira. Aquilo é brincadeira. Assiste o filme Paixão de Cristo, você vai ter uma leve ideia do que Jesus passou. Uma leve ideia. O pecado estava impregnado sobre a terra. Não tinha mais jeito. Deus falou, tem jeito sim. Como? A minha graça é maior que o pecado. Senhor, mas ele matou 10. Eu perdoo ele 100 vezes. Senhor, mas ele estrupou crianças de 2 meses, 3 meses, coisa inadmissível. Eu perdoo. O senhor está louco? Eu perdoo. Mas eu perdoo. Você está perdoado. Jesus em carne falou assim para o paralítico. Olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse paralítico, levanta e anda, teus pecados estão perdoados. Os caras queriam morrer. Os caras ficaram loucos. Como é que ele pode perdoar pecados? Ele é Deus! Não se esqueça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça é maior que qualquer pecado. Você precisa entender isso. Efésios 3:20. Digam todos, como assim, pastor? Diga isso. Diga assim, como assim? Efésios 3:20. Até onde vai a graça de Deus? Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Quer saber até onde vai a graça? Aqui, ó. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente. Algumas Bíblias dizem infinitamente mais. Tem alguma Bíblia aqui que diz infinitamente mais? Não, senão. A sua diz? Aí. Diz infinitamente mais? Tá vendo? Efésios 3:20. É até aí que vai a graça de Deus. Diga, a graça de Deus é infinitamente maior que quaisquer pecado humano. Graças a Deus por isso, senão nem seria salvo. Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Se ele perdoou para sempre. Se ele salvou para sempre. Se ele tirou o pecado para sempre. Amém! Essa é a graça de Deus. Alguém poderia pensar que era pegadinha do malandro. Eu era um pecador, matei, roubei, assaltei, cheirei, fumei, trafiquei, estrupei. Agora, essa igreja diz que eu sou salvo pela graça, mas daqui uma semana eles vão jogar tudo na minha cara o que eu fiz. Esse ministério diz que não conhece ninguém segundo a carne, diz que é uma igreja em graça, que graça é amor, mas daqui um mês vão jogar tudo na cara o que eu fiz. Não! Quem está em graça de fato, de verdade, nunca fará isso! Por quê? Hebreus 10:17. Assim diz o Senhor, e dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ninguém vai jogar na sua cara nada. Apóstolo, porque você não sabe o que eu já fiz. Pastor, se eu te contar o que eu já fiz, você sai com... Hoje é domingo? Sexta-feira eu fui trocar o óleo do carro. Aí encostei o carro para trocar o óleo e comecei a conversar com o rapaz que estava trocando o óleo. Ele era um ex-presidiário, cadeieiro. 4 anos preso. Nós estamos na terra. As pessoas têm problemas. E eu comecei a falar para ele da graça.
Porque a condenação do mundo, do sistema é enorme. Ainda mais para quem cometeu erros. Mas, por favor, se você é ladrão ou já foi ladrão, é bandido ou já foi bandido, assaltante, traficante, estuprador, presta atenção no que eu vou te falar. Tudo isso que você já fez ou faz, a graça de Deus é maior. Ela perdoa, ela passa por cima. Eu não estou dizendo para você continuar fazendo. Eu não estou dizendo que Deus apoia, que Deus concorda, não é isso que eu estou falando, que você sabe que não é isso. Eu estou te dizendo que tem uma esperança para a sua vida. Não precisa você se matar, tirar a vida, acabar com tudo, não precisa. Por quê? A graça de Deus é maior que qualquer pecado que você cometeu na carne. Pastor, mas eu matei, assaltei, estuprei. A graça de Deus é maior. Pastor, eu peguei uma criancinha. A graça de Deus é maior. Pastor, a graça de Deus é maior. Digam todos, a graça de Deus é maior. Não ouvi? Não estou ouvindo. E tem lógica. Se a graça de Deus não fosse maior que qualquer pecado, então ele não seria digno de ser chamado Deus. Ele seria limitado. Se houvesse algo que Deus não perdoasse, algo que Deus não passasse por cima, não relevasse, então ele não poderia ser chamado de Deus, porque só um Deus pode fazer isso. Por isso que precisamos de Deus, por causa de coisas que nós não temos como resolver, como tirar da nossa mente. Só Deus pode fazer. Graças a Deus, diga isso. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Versículo 30. Atos capítulo 17, verso 30. Pastor, eu matei, eu estrupei, eu trafiquei, eu cheirei, eu usei droga, eu matei, eu cortei o pescoço. Pastor, eu não sei, deu um negócio em mim e deu um branco. Quando eu fui ver, eu cortei, eu peguei a machada e cortei o pescoço, quebrei os braços, pus na mala, pus na sacola, pus fogo. Atos 17, 30. Mas Deus, essa palavra é forte. Isso aqui é só para quem conhece a graça mesmo. Quem não conhece a graça não aceita nunca. Atos 17, 30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância. Deus chama tudo isso de ignorância. É claro. Quem em sã consciência vai fumar crack? Quem em sã consciência vai estrupar crianças? Quem em sã consciência vai matar o próximo que Deus mandou amar? Quem em sã consciência vai fazer o mal? Só pode estar na ignorância. Mas a graça é maior. Aqui, ó. Deus, não levando em conta os tempos de ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. É isso que Deus está falando. Você matou? Se arrepende. Você estrupou? Você cortou o pescoço, você pôs na mala, você pôs fogo, você cortou o braço, você pegou uma criança e arrancou, eu não sei. Deus está mandando assim, ó, se arrependa. Você acha que não tem mais jeito, né? Não, pastor, essa não tem mais jeito. Pastor, enquanto eu fumava maconha, tudo bem. Pastor, depois eu... Não, essa não tem mais jeito, pastor. Não tem, eu já matei 5. Pastor, eu matei 20. Pastor, eu matei 30, cortei o pescoço, cortei o dedo e fiz igual batatinha, espetava assim, comia. Eu não sei o que você fez. Deus está dizendo que você fez na ignorância. Ele está mandando você se arrepender disso aí, hein? E vem para esse ministério ouvir a graça de Deus, porque a graça de Deus é maior que o pecado que você cometeu. Quem pode falar amém? Essa é a graça verdadeira. Essa é a graça verdadeira. Essa é a graça verdadeira. Eu vou ter que entrar nesse assunto. E eu estou louco para entrar já. 2 Coríntios 5. Você acha que eu vou falar da graça e não vou falar desse assunto? É já.
Que agora eu quero saber mesmo, você que me assiste, vocês aqui na igreja, quero saber se vocês estão em graça mesmo. É agora que eu quero saber. É agora que eu quero saber. É agora que eu quero saber. É porque eu era da igreja batista, agora eu estou numa igreja em graça. É mesmo? É porque antes eu era de uma igreja. E agora está como? Agora eu quero ver se você está mesmo, que eu vou ler um texto aqui. Se você entender como Paulo entendeu, então eu vou falar, não, você está em graça mesmo. Você está em amor mesmo. Mas a mínima fortaleza da lei, não. Isso aí não tem. Isso aí, ó, pastor, até chamar de abençoado eu aceito. Até, sabe, até os louvor aí, até gostei e tal. Mas isso aqui não tem como, pastor. Tem sim. Para Deus tem. Para mim não tem nem para você. Mas para Deus tem. 2 Coríntios 5, quem já achou? Verso 18. 2 Coríntios 5, verso 18. Aliás, eu vou ler do 16 em diante para ficar mais claro. 2 Coríntios 5, 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora, ou seja, na graça, nesta nova aliança, já não conhecemos desse modo. Portanto, olha esse portanto, hein? 2 Coríntios 5,17. Portanto, ou seja, se vocês não sabem, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não é será, está escrito que já é. As coisas velhas, mas eu matei, eu roubei, assaltei, estrupei. As coisas velhas diante de Deus já passaram. Você se arrependeu, você fez na ignorância. As coisas velhas já passaram, diante de Deus, você que não sabe ainda, mas diante de Deus, tudo se fez novo. As coisas velhas diante de Deus já se passaram. E diante de Deus, tudo se fez novo. Olhem para mim. Uma pessoa que de fato recebe a graça de Deus, de fato, ela tira toda e quaisquer condenação da sua vida. Porque ela passa a olhar como Deus a vê. Ela não olha como ela merecia ser tratada. Eu tenho que ser espancado, eu tenho que morrer na cruz. Tudo bem, eu mereço morrer na cruz, mas eu sou salvo pela graça. Tudo bem, eu entendo. Senhor juiz, eu matei, eu estrupei, eu roubei, assaltei. Eu mereço ficar preso, mas eu sou salvo pela graça de Deus. E eu sou abençoado em Cristo. Eu sou uma nova criatura. Tudo bem, eu fiz, eu vou pagar. Eu vou pagar. Quantos anos que a lei me deu? Não, você vai ficar 30 anos preso. Eu fiz, eu matei, eu roubei, assaltei, estrupei. Eu fiz. Mas, graças a Deus, diante de Deus, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo e eu sou uma nova criatura. Isso não quer dizer que você não vai ter que pagar para a lei, que você não tem que pagar mais IPVA. Isso não quer dizer que você não tem que pagar mais a água e a luz. Você tem que pagar. Está claro ou não está claro? Levante o braço e diga, mas diante de Deus, tudo se fez novo. Diga, diante de Deus, eu sou uma nova criatura. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você matou, você não vai preso. Você vai preso sim. Você matou. Está claro ou não está claro? Eu vim te explicar até onde vai a graça de Deus. É isso que eu vim te explicar. Que ninguém faz isso. Quem é que faz isso? Você matou, estrupou, roubou, assaltou. Quem é que faz? Quem é que tira essa condenação? Quem é que tira esse peso da sua consciência? Quem? Ninguém. Não adianta acender vela. Não adianta bonequinho de gesso. Não adianta. Só um pode fazer isso aí. Só um tira a condenação. Só um que ainda fala, filho meu, eu não vou nem levar em consideração porque você fez a ignorância. Mas se arrependa. Quem está entendendo? Filho meu, eu não levo em consideração, mas veja, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura.
Quem é que fala isso para um ser humano, entre aspas, pecador, que já cometeu um monte de males? Quem é que fala isso? Quem fala? Que pastor, que igreja, que religião? Quem fala isso? Só Deus! Até onde vai a graça de Deus? Ela vai além do que você pode imaginar. Julgar o caso Hebe Camargo? Eu estou de brincadeira com vocês, né? Isso aí é brincadeira, né? Eu quero ver você julgar o bandido da luz vermelha. Eu quero ver o que sua mente te diz sobre o Fernandinho Beiramar. É isso que eu quero saber, se você está em graça mesmo. É isso que eu quero saber. Porque julgar o caso Hebe Camargo é fácil. Gracinha, isso aí é fácil. Ah, ela morreu, pela graça ela é salva. É? E o Fernandinho Beiramar é o quê? Eu vou dar uma dica, hein? Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Vou dar uma dica, Jesus diz, os sãos não necessitam de médicos. Cadê os que estão entendendo? Me dá um sinal que estou falando aqui. Eu quero saber se você está entendendo até onde vai a graça de Deus. Ou se você é daqueles que já está julgando. Esse merece ser salvo. Esse não merece, matou, roubou, estrupou. Essa merece porque falava, gracinha. Tudo bem. Isso aqui não, porque ele traficante. Então... Eu quero saber como é que você está julgando os casos. É isso que eu quero saber. E Deus mandou te perguntar, como você está julgando os casos do dia a dia? Paulo disse para os coríntios e para nós também, não sabeis que hão de julgar o mundo e os anjos? Paulo falou, 1 Coríntios 6. Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não estão sabendo disso ainda? Vocês vão julgar os anjos? Como é que você está julgando Hebe Camargo, Paulo Goulart, Chico Xavier? Pastor, não, aí eu vou ser reprovado na prova, porque eu não sei nem o que falar sobre isso aí. Você não sabe, eu sei. Então facinho, Chico Xavier é fácil. Mas pastor, ele era o quê? Palmeirense? São Paulino, corintiano? O que ele era? Eu não falei para vocês no começo da reunião, para você não misturar doutrina. Quem está entendendo o que estou falando? Se você for misturar doutrina, ninguém é salvo. Então a graça não alcançou ninguém, caramba. Então ele morreu por quê? Por que ele morreu então? Se a graça é só para aqueles que você entende que merece a graça. Só quem está entendendo. Segundo Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, eu quero ouvir. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo. Então coloque o seu dedo no verso 18, que é aqui que eu gosto. Aqui a pimenta é malagueta, hein? É aqui, Segundo Coríntios 5:18. É aqui que é a prova. Se você está em graça mesmo. Segundo Coríntios 5:18. E tudo isto, para aí. Tudo isto o quê? Verso 17. Olha lá. Ser uma nova criatura, as coisas velhas já ter passado, tudo ter feito novo, não conhecer ninguém segundo a carne, do verso 16. 18. E tudo isto provém de quem? Quero ouvir. Não estou ouvindo. Tudo isto provém de quem? Então diga bem forte. Apóstolo, o que Deus fez? Eu não quero saber se você aceita o que Deus fez ou não, tá? Eu vou te falar o que ele fez. Eu não estou preocupado se você aceita o que ele fez, se você concorda com o que ele fez. Eu vou apenas te falar o que ele fez. Segundo Coríntios 5:18. Tudo isto provém de Deus que nos, no plural, quem são esses nos? Todas as ovelhas que estão na face da terra, 2 pontos. Letra A. Há incontáveis ovelhas assassinas, estrupadores, matadores, traficantes. Tanto é verdade que se arrependem e se convertem, provando que não eram bodes, filhos da perdição. Pois se fossem, nunca poderiam se arrepender e se converter. Quem entendeu o que eu falei aqui? É ou não é verdade? Se fosse filho da perdição, não tem como arrepender. Matou, acabou. Não, mas matou, arrependeu.
se converteu. Estrupou, se arrependeu, se converteu. Fez um monte de coisa errada, se arrependeu, se converteu, provando que é ovelha. Então, 18. Tudo isso provém de Deus que nos... O que Deus fez? Nos reconciliou consigo mesmo. Para aí. Segundo a graça de Deus... Posso falar? Posso falar? Segundo a graça... Não foi eu que fiz isso, que eu nem tenho como fazer. Quem sou eu? Segundo a graça de Deus em Cristo Jesus, o que eu falei? Segundo a graça de Deus em Cristo Jesus. As pessoas que cometeram assassinatos, estupros, matanças e toda sorte de coisas erradas na carne, segundo a graça de Deus, essas pessoas já foram reconciliadas com Deus em Cristo e já são novas criaturas. Ah, ninguém tacou pedra? Ninguém tacou pedra em mim? Porque em Paulo tacava. Apedrejaram Paulo, porque ele falou isso. Não vou falar de novo. 2 Coríntios 5,17. Já é nova criatura. As coisas velhas se passaram. É, pastor, mas aí não está falando deles não. Eu conheço a Bíblia, irmão. Não está falando deles não? Não. Esse texto não fala de estrupadores, matadores, não fala? Então deixa aberto aqui. Vem comigo aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo meia dúzia. E vale te lembrar que Coríntios não existe diante de Deus primeiro e segundo. É uma carta só. 1 Coríntios, meia dúzia. Quem já achou, diga amém. Não fala, né? Apóstolo, esse texto não fala de pessoas que mataram. Não fala? Esse texto não fala de bandidos. Não fala? Aqui, ó. 1 Coríntios 6, verso 9. 1 Coríntios, meia dúzia, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Verso 10. Nem o quê? Então fala dele sim. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem o quê? Roubadores herdarão o reino de Deus. Tá vendo, pô? Tá vendo? Não tá vendo nada. Eu não li o verso 11 ainda. Não está vendo nada não, olha o verso 11. E tais são. Tais o quê? É agora que eu quero saber quem entendeu para aplaudir mesmo, hein? É agora que eu quero saber, tá? Porque segundo Coríntios 5,17, Paulo disse, portanto quem está em Cristo, nova criatura é. Quer dizer então que é nova criatura? Coríntios 6,11. Mas fostes ladrões, avarentos, bandidos, quer dizer, na carne eram, mas no espírito eram novas criaturas, porque tinham sido reconciliados com Deus. Quem entendeu o que estou falando? Diga comigo, 2 Coríntios 6. Diga, 2 Coríntios 5. 17. Nova criatura. Diga, as coisas velhas se passaram. Diga, tudo se fez novo. Diga, verso 18. Deus reconciliou consigo mesmo. Mas reconciliou quem? Coríntios 6, 11. Pessoas que eram ladrões, assassinos, bandidos, avarentos, beberrões, bêbados, maldizentes, idólatras e tudo isso que você leu. Cadê só os que entenderam? É essa que é a graça de Deus que está sobre os homens. E eu vou terminar aqui
que eu vou continuar na segunda parte, não vou parar não. Para terminar, ó, 2 Coríntios 5, 18 e 19, para terminar. Eu vou ter que continuar essa mensagem. Não posso, essa mensagem é muito importante. Qual o tema? Até aonde vai a graça. Quem está entendendo? Ô pastor, mas o que eu faço então com os ladrões? Quando eu encontrar um ladrão, um bandido, um assassino, o que eu falo para ele? Eu vou falar para ele o quê? Que ele vai para o inferno. Não, você não pode fazer isso não. Você está louco? Como que você vai falar que ele vai para o inferno se diante de Deus ele é uma nova? Cadê os que podem me suportar esse entendimento? Apóstolo, mas eu vou encontrar um assassino, um estuprador. Aí você está indo longe demais. É heresia pura, né? Fala a verdade, né? Heresia pura não. Graça de Deus pura. Amém? Graça de Deus puríssima. Sem água. Sem água. Apóstolo, mas o que você vai falar para um bandido se você encontrar um bandido, um assassino, um estuprador? O que você vai falar para ele? Que ele é um abençoado em Cristo. Só faltava você falar que ele é isso aí mesmo. Que ele é salvo pela graça de Deus. Ah! Você está louco, apóstolo? Como que eu estou louco? É o que está escrito na Bíblia aqui. Ou você não aceita Deus como Ele é. Ou você não aceita a Bíblia como ela é. Você quer mudar a Bíblia? Ah, que jeito que você acha que tem que ser? Não. Não, até falar que é abençoado eu aceito. Até, né? Primeiro veio com esse negócio que não tinha batismo. Depois falou que não tinha Santa Ceia. Agora vem falar que vem falar não, está escrito aqui, ó. Na Bíblia. Não aceito. Você então não recebeu de fato, de verdade, a graça em sua vida. Você não entendeu nada. Então você não entendeu nada. Não aceita, não concorda, e eu oro para que você não precise de Deus, hein? Como essas pessoas precisam. Não é? Ele precisa muito da graça de Deus. Pegou? Lá onde ele está, ele precisa, senão ele vai se matar. De tanta condenação. Porque ele não está vendo mais o pai dele, ele não está vendo a mãe, a irmã, as sobrinhas, ele não pode abraçar, não pode. Então, ele precisa muito da graça de Deus, senão ele vai se matar. De tanta condenação. Você me entendeu claramente? Até onde vai a graça de Deus? A graça de Deus, ela já passou por nós faz tempo. Deus está falando assim, ó. Deixa eu ir alcançar aqueles que de fato precisam mesmo. Só quem entendeu. Já passou por nós faz tempo. Tá claro ou não tá claro? Tá claro? Tá claro, abençoado? É ele que precisa da graça, mais que eu, que sou apóstolo. Tá bom? Você só não sabia disso? Você não sabia? Ele precisa mais de Jesus do que eu. Eu não tenho vergonha de falar. Estou quebrado por dentro. Eu reconheço que ele precisa mais do que eu. Quando eu oro, Senhor, deixa eu ficar atrás da fila, atende ele primeiro. É ele que precisa da graça. É ele que precisa de Jesus, porque eu nunca fiz o que ele fez. Então quem precisa mais é ele. Eu espero. Anjos, vai até ele. Abba, Pai. Eu conheço a graça de Deus, meus irmãos. Eu conheço a graça, abençoado. A graça me foi revelada. Vamos terminar aqui? Vou continuar na segunda parte. 2 Coríntios 5,18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da condenação. Seu bandido, seu assaltante, você tem que ir para o inferno pelo que você fez. Não é isso não. Isso fala e faz quem está debaixo da lei. Que acha que X merece ser salvo e Y não merece ser salvo.
olha o que ele já fez. Quem está me entendendo o que eu estou falando? Quando, na verdade, foi por Y que Jesus morreu. Eu estou sentindo um gozo tão grande de mim que vocês nem imaginam. Porque ficou claro em minha mente. A graça chegou em minha vida, foi revelada, me fez entender que eu não merecia, só que me fez entender também que tem pessoas que merecem mais do que eu. Nos deu, verso 18, nos deu o ministério da reconciliação. Ué, mas ele já não foi reconciliado? Com Deus. Agora tem que ser conosco, na igreja, na sociedade, com as pessoas da terra, do dia a dia. Ele tem que ser reconciliado. Mas se você pôr condenação, como que ele vai ser reconciliado? Se você olhar torto, se você não merece o céu nunca, e você merece. Quem aqui não merece? Por isso a Bíblia diz que pela graça somos salvos. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.